A última questão, tá acabando, é do Enem 2020 e diz: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ por quilograma e a densidade 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Ok, essa questão é novamente uma relação entre quantidade de energia cedida ou perdida, nesse caso, a relação entre essa quantidade de calor, quantidade de energia e variação de temperatura. Então, novamente, a gente vai usar Q igual a MC delta T. Ok, o que está acontecendo aqui, né? Vamos tentar entender exatamente o que está falando. Tudo isso daqui não precisa, mas não é importante. Mas aqui diz: para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Olha só, é muito importante a gente ler. Não vale a pena você só procurar números e tentar com esses números aqui, você fazer alguma coisa com eles sem entender o que a questão tá querendo dizer pra gente. Esses dois números aqui, por exemplo, eles não vão entrar, não fazem parte de nada, não vão ajudar a gente em nada. O que é importante é a partir daqui. E essas frases que diz são importantes também. Então, ele está falando que para manter uma temperatura em uma média desejada, é utilizado um dispositivo de aquecimento com termostato. E aqui, olha só, um aquário de 50 litros utiliza um sistema de aquecimento de 50 watts para suprir sua taxa de resfriamento. Então, o que ele está falando? Que tem um aquário, esse aquário, ele resfria, ele perde energia para o ambiente ao seu redor, então é necessário a gente utilizar um sistema de aquecimento para que esse sistema ceda energia para o aquário e para que a temperatura do aquário se mantenha constante, né? Para que ela seja mantida na média desejada. Então, o aquário, ele perde energia e esse sistema de aquecimento, ele dá energia para esse aquário, para que a sua temperatura se mantenha estável. Então, não há variação de temperatura nesse aquário. A gente quer que essa taxa seja constante, a taxa de variação na temperatura. Ou seja, o aquário perde energia para o ambiente, mas a mesma quantidade de energia que ele perdeu para o meio ambiente está sendo reposta por esse sistema de aquecimento. Então, tudo que ele perde, ele ganha. Ou seja, a quantidade de calor, quantidade de energia que ele perde é igual à quantidade de energia que ele ganha. E isso vai ser muito importante, porque o que ele está perguntando? Ele está perguntando o que vai acontecer quando esse sistema de aquecimento for desligado por 1 hora. O que vai acontecer com a temperatura da água? Então, se a gente pensar que essa água ela está sempre perdendo energia, mas que ela está sendo reposta por esse sistema de aquecimento, e que essas duas quantidades de energia que ela perde e que ela ganha são iguais, então, quando esse sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, a quantidade que esse sistema de aquecimento estaria dando para o aquário
seria igual à quantidade de energia que ele estaria perdendo para o meio ambiente, porque o aquário estaria perdendo para o meio ambiente. Então, são quantidades iguais. Ou seja, a quantidade de energia que o aquário perde pode ser calculada sabendo a quantidade de energia que o sistema de aquecimento dá, já que são quantidades iguais. Então, agora que o sistema de aquecimento foi desligado, não tem mais energia sendo dada para o aquário. Ele está simplesmente perdendo essa energia. E quanto de energia que ele está perdendo? A quantidade de energia que o sistema de aquecimento não está dando para o aquário. Então, qual é a quantidade de calor que o sistema está perdendo? Para que então a gente consiga saber quanto de variação de temperatura temos aí no aquário. Então, essa quantidade de energia a gente vai calcular pelo sistema de aquecimento, porque a gente sabe que a quantidade de perda é a mesma que a quantidade de ganho. Então, ele diz que o sistema de aquecimento é de 50 watts. É daqui que a gente vai tirar essa quantidade de calor, quantidade de energia. Mas o que significa 50 watts, né? Watts é a mesma coisa que joules por segundo. O watts, ele é uma unidade de potência. É a quantidade de energia consumida por intervalo de tempo. Então, se a gente pega, por exemplo, a lâmpada aqui de casa, quando a gente compra uma lâmpada, está descrito ali embaixo os watts da lâmpada. O que significa aqueles 50 watts da lâmpada? Significa que a lâmpada consome 50 joules, né, energia. Joule é a unidade de energia, segundo é a unidade de tempo. Então, aquela lâmpada ela consome 50 joules de energia a cada segundo. Isso significa que ela pega a energia elétrica e transforma essa energia em outro tipo de energia, luminosa, por exemplo. Então, esses 50 watts que ela está consumindo, esses 50 joules de energia que ela está consumindo por segundo, estão sendo transformados em energia luminosa, mas também estão sendo transformados em energia térmica. Então, não é todo esses 50 joules que estão sendo transformados em energia luminosa. Tem também um pouco que está sendo perdido e também um pouco que está sendo transformado em energia térmica. Agora, aqui, ele não diz nada disso de perda de energia. Aqui, nesse caso, esses 50 watts que o sistema de aquecimento está consumindo está sendo utilizado para aquecer esse aquário. Então, aqui é a quantidade de energia que está sendo dada para o aquário, porque toda a energia que ele está consumindo está sendo cedida para o aquário nesse caso. Ok, então a gente tem a quantidade de energia por segundo, né? Joule por segundo. Agora a gente quer saber o quanto de energia que está sendo perdida em uma hora inteira. Bom, novamente, regra de 3. Se a gente tem, então, que 50 watts é 50 joules por segundo, só que a gente quer saber em uma hora, né? Então, se ele consome... Não, se ele está dando para o aquário 50 joules a cada segundo, quantos joules ele vai dar em 3.600 segundos, né? Isso aqui é uma hora. Em uma hora, temos 3.600 segundos. Regra de 3. Se a gente multiplica aqui o x por 1, então o x vai ser igual a 50 vezes 3.600, que é 180.000. Ou seja, o calor que ele está perdendo, que o aquário está perdendo, porque não está ganhando do sistema de aquecimento, né? O calor que ele está perdendo são 180.000 joules. Está perdendo 180.000 joules. Ok. Então, a gente já tem aqui uma das quantidades necessárias para encontrar a variação de temperatura
desse aquário. O que falta? Falta acharmos a massa do aquário, né? E o calor específico do aquário. Então, se a gente dá 180 mil joules para um aquário de 50 litros, quanto que a temperatura desse aquário vai variar, né? Porque depende, se esse aquário fosse muito pequenininho, se a gente der 180 mil joules para um aquário tipo desse tamanho, assim, pequenininho, ele ia ficar muito quente, né? Ia borbulhar muito rápido, ia aquecer muito. Agora, se a gente estivesse dando 180 mil joules para um oceano inteiro, aí não vai variar tanto a temperatura, né? Porque é muita água. Então, por isso que essa massa aqui entra nessa fórmula. Mas ok, então qual é a massa desse aquário de 50 litros? Bom, a gente tem, ele não dá a massa, ele dá a densidade da água. E dessa densidade a gente consegue tirar a massa desses 50 litros de água. Porque o que é densidade, né? Essa densidade da água é 1 kg por litro. Então, 1 litro de água, ele está falando aqui que 1 litro de água pesa 1 quilograma. E a densidade é realmente diferente de substância para substância. Se a gente tem 1 litro de uma caixa com ar, 1 litro de ar não pesa 1 quilo, né? Agora, 1 litro de chumbo pesa muito mais, né? Pesa muito mais que 1 quilo. A água, ele tá no meio. A água, ela pesa, diz aqui, que 1 litro de água pesa 1 quilo. Ou seja, se a gente multiplica, né? Se a gente tem 50 litros de água, em que cada litro pesa 1 quilo, então temos para 50 litros de água, 50 litros de água vão pesar 50 quilos. É isso que a densidade está falando. Agora, se a gente for pensar em fórmula, a fórmula diz exatamente isso. Se é mais fácil pensar em fórmula, a gente tem a fórmula. Mas a gente consegue tirar, simplesmente sabendo o que cada coisa significa, né? O que significa essa densidade, a gente consegue tirar daí já as respostas. Mas pela fórmula, que faz sentido também, a densidade, que às vezes é escrita como ρ, essa letra grega ρ, é igual a massa sobre volume, né? Aqui a densidade essa aqui é a unidade de massa, isso daqui é a unidade de volume, litro é a unidade de volume. Então, realmente, densidade é massa sobre volume. Se a gente passa o volume aqui multiplicando para cá, então a massa, ela pode ser dada como a densidade vezes o volume. Então, como a gente tem que a densidade é 1, né? E o volume é 50 litros, a gente tem que a massa é de 50 litros. Ok. E 50, então, a massa desse aquário de 50 litros é 50 quilos. E o calor específico da água, ele dá aqui, é 4 kJ por quilograma grau Celsius. Então, simplesmente botando aqui, reservando todos os dados que a gente conseguiu tirar desse texto, a gente tem já tudo que é necessário para encontrar esse ΔT. O que eu fiz aqui, né? Por que eu escrevi 180 kJ agora? É porque o calor específico, ele foi dado por kilojoules por quilograma grau Celsius. Então, eu mudei aqui, eu poderia mudar no calor específico ou poderia mudar na quantidade de energia. O importante sempre é botar tudo nas mesmas unidades. Isso é muito importante, a gente tem que estar sempre atento às unidades. Então, por isso que eu botei que 180 mil joules, né? Esse 1000 eu mudei e botei como quilo. 180 mil joules, está escrito a mesma coisa. 180 quilojoules. Então, botando todas essas informações nessa fórmula daqui, como a gente quer o ΔT agora, passando esse M vezes C
para esse lado, a gente tem que o ΔT vai ser dado por Q sobre MC. Então, substituindo os valores, temos que o calor é menos 180, a massa é 50 kg e o calor específico da água é 4 kJ por quilograma grau Celsius. Daí temos que a variação de temperatura é menos 0,9 graus Celsius, que é a letra C. Esse menos aqui ele está simplesmente significando a perda, porque como esses 50 litros de água perdeu a sua energia, deu essa energia para o ambiente ao seu redor, a sua temperatura vai diminuir. É somente isso, porque a gente está falando de variação de temperatura. Se isso fosse positivo, a temperatura estaria aumentando, mas como ele está perdendo energia, essa temperatura vai abaixar. Então, assim concluímos essa é a última questão e a resposta correta aqui é a letra C.